Vamos lá, quero ouvir. Vai, fala. Agora, meus amados irmãos, nós estamos comemorando hoje o quê? Estamos comemorando hoje o aniversário da igreja. Agora, antes que a gente continue, quem é a igreja? Muito bem. Então, na verdade, nós estamos comemorando o nosso aniversário. Estamos comemorando as bênçãos que essa igreja recebeu. Mas você acha que Deus está muito preocupado com as bênçãos materiais? Claro que é bom. O pastor Kleber fez um trabalho extraordinário junto com vocês, que eu já vim aqui algumas vezes e sei como é que a igreja é, né? Ele fez um trabalho extraordinário junto com vocês, e isso é muito bom. Mas o melhor do que o templo, parede, o melhor do que o salão social, o melhor do que as construções, são as vidas transformadas pelo poder de Deus. É esta igreja que vai subir. Nós fomos lá em algumas igrejas. Nós temos algumas igrejas que são bem simplesinhas, bem pequenininhas, bem feinhas, vamos até usar essa expressão, mas não importa. O templo é feio, mas o povo é bonito. Porque o povo é de Jesus. Agora o salmista, quando ele se encontra com o Senhor e começa a pensar nas bênçãos que ele recebeu, nas muitas bênçãos que ele recebeu, ele começa então a refletir e ele faz uma pergunta. Na sua versão diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Estamos comemorando 29 anos de bênçãos. Estamos comemorando 29 anos nesta igreja. Citamos para o bispo e para os irmãos ao nosso lado duas bênçãos recebidas na presença de Deus. Mas o que nós vamos dar ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos dado? Eu já sei, pelo menos ouvi falar, um passarinho verde me contou, não sou nem adepto muito do que ele me contou, que tem um bolo aí. É verdade? Já foi bolo? Não tem problema. Não tem problema, já comeram bolo. Não se preocupe que eu não como bolo. Não sou adepto, eu já falei, eu não sou adepto de bolo. Então pode comer a minha parte à vontade. Mas veja bem, nós estamos felizes, nós estamos alegres, nós estamos comemorando 29 anos. Nesses 29 anos o Senhor nos salvou, o Senhor nos batizou com o Espírito Santo, o Senhor nos deu uma bela esposa, o Senhor nos deu uma linda Laurinha. Né? O Senhor nos deu uma casa, o Senhor nos deu um teclado, o Senhor nos deu um data show, o Senhor nos deu um salão social, o Senhor nos deu um telemóvel aí, um celular que está tocando. Por favor de rir, que agora Deus está falando, né? E Ele não pode falar através de mim, através do celular, né? Não dá, com um ou outro. Se Ele está mandando um recado, eu até paro, né? Pastor Silmar, meu irmão, estava pregando numa igreja, tocou o celular e ele falou: meu irmão, se eu estou aqui sendo usado por Deus para falar, quem está falando é o diabo, então desliga. Ó, eu sou mais leve do que ele, né? E dizem que eu sou mais bravo, né? Então, meus queridos, nós recebemos centenas de bênçãos. Eu poderia citar bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos que eu recebi e não iria dar conta. Quando eu li aqui, amo o Senhor porque Ele me ouviu, eu na mesma hora pensei no nascimento do Samuel, meu filho. Porque antes de eu casar, eu já falava que eu ia ter um filho, uma filha e um filho. Era o meu sonho. E quando eu casei, eu e a Márcia combinamos: um filho, uma filha e um filho. Né? E o primeiro ia ser Samuel. Desde o início, o primeiro era homem e ia ser Samuel. E quando a Márcia engravidou com um mês, quando eu soube que ela estava grávida, no púlpito da maior igreja metodista wesleyana do Brasil,
falei isso? Porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Samuel significa Deus me ouve, eu pedi de Deus. E como eu tinha certeza que Deus me ouve, eu falei, eu vou pôr o nome de Samuel para dizer todas as vezes que eu falar, Samuel, Deus me ouve, Deus me ouve, Deus me ouve, Deus me ouve, Deus me ouve. E quando eu falo Samuel, eu estou dizendo, Deus me ouve. Eu falo de novo, Samuel, Deus me ouve. E aí alguém falou, tu é doido, né? Pastor fulano falou que a mulher dele estava grávida de um menino e era sua filha. O problema dele com o Deus dele. Eu sei quem é o meu Deus. E eu confio nele. E aí, depois de um tempo, fomos lá no médico. Doutor Everaldo, já faleceu. Doutor Everaldo fez aquela famosa tabelinha, as irmãs sabem como é que funciona o negócio. Quando foi o último dia da sua menstruação, não sei o quê, faz a conta para lá, conta para cá, vai nascer entre 10 de julho e 17 de julho. Aí ele pegou e falou uma palavra-chave. Mas, às vezes, isso dá um erro de até 7 dias. Eu falei, o senhor tem certeza? Ele falou, tem. Então, se dá até um erro de 7 dias, porque ele falou 10 e 17, por que não dia 3? Aí falei para a Márcia assim, quando a gente ia para cá, você quer que Samuel nasça dia 3? E a Márcia, ela acredita muito em Deus e também acredita no profeta lá de casa, que sou eu. Porque a Bíblia diz, credes em Deus e credes também nos seus profetas. Como é que continua o versículo? Credes em Deus e estareis seguros, credes nos seus profetas. Fala para eles aí, por favor. Credes em Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E a Márcia não é louca de não acreditar no profeta lá de casa, que sou eu. Ela sabe que o que eu falo dá certo. E ela falou, eu quero. E eu orei e falei com o doutor Everaldo, doutor Everaldo, já que o senhor disse que é 7 de dia, vai nascer no dia 3. Ele falou, não tem jeito. Não, eu falei, vai nascer no dia 3. Por que eu queria que nascesse no dia 3? Porque no dia 3 de julho é a data do nosso casamento. E aí ela estava grávida de Samuel, dia 3 de julho, no dia que nós comemorávamos 3 anos de casado, às 19h30, encurtando a história, Samuel veio ao mundo. Eu tenho motivo para agradecer a Deus, pastor Kleber. Eu estava falando com o pastor Kleber aqui, quando ele falou dos 5.000, falei, assim mesmo que Deus faz. Quando eu cheguei em Porto Velho, eu assumi a igreja no dia 2 de março, se eu não me engano, ou 2 de fevereiro, não lembro agora. E eu falei com o bispo Elizabeth, bispo Elizabeth, não tem problema de ir para Porto Velho, mas eu não quero morar naquele barraco no fundo da igreja, o senhor tem que me dar uma casa no lugar boa. E ele concordou, e eu fui. Mas quando eu cheguei lá, eu detesto aluguel. Eu não nasci para morar de aluguel. Eu acho aluguel uma coisa horrível. Você paga e nunca é dono. Eu prefiro ficar pagando lá na Caixa Econômica 30 anos, mas pelo menos um dia eu sou dono. E aí eu comecei a procurar uma casa. E eu encontrei uma casa. E quando eu encontrei uma casa, eu pedi ao irmão, o diácono Sérgio, para me levar no dono, que ele conhecia o dono. Era o professor Argeu. Era um irmão crente metodista do Brasil. E eu fui na casa do professor Argeu conversar com ele sobre comprar a casa dele zerinho, que ele não tinha morado e nem ia morar. E quando eu cheguei lá e conversei com ele, ele falou, eu não sei para que eu comprei essa casa. Eu falei, eu sei. O senhor comprou porque eu vou comprar do senhor.